Glória a Deus. Eu quero falar hoje, o tema da palavra é ainda tem azeite. Fale para quem está ao teu lado assim, não é uma pergunta não, é uma afirmação. Fala assim, ainda tem azeite. Fale com convicção, não fala aquela coisa meio assim, ainda tem azeite. Não, ainda tem azeite. Quantos podem dizer amém? Então, essa palavra Deus gerou no meu coração em meio aos dias atuais. Porque todo dia a gente encontra com alguém sendo ferido, alguém desistindo, alguém caindo. Todos os dias a gente encontra com alguém desgastado, sobrecarregado. Todos os dias a gente encontra com alguém que foi um dia, mas deixou de ser. E no meio dessa desistência, no meio dessa porção de propostas, né, de estagnação, o Senhor me deu essa palavra. Por quê? Porque só para quem um dia esteve em movimento. Só desgasta quem um dia esteve em pleno ativismo. Não é isso? Só desbota aquilo que um dia foi colorido. Sim ou não? Então, esse estágio que a gente encontra muitas pessoas hoje, de desistência, de prostração, de desânimo e por aí vai, não é algo novo. Não é algo que diz a respeito somente à sociedade atual, mas a gente encontra na Bíblia. A Bíblia está cheia de situações onde elas se apresentaram na vida de pessoas com uma proposta para elas desistirem. E algumas desistiram de fato, mas outras persistiram, encontraram em Deus forças e romperam com os limites e chegaram na plenitude da vontade de Deus. Eu quero falar que antes de você receber a premiação como um guerreiro, você vai ter que passar por Golias. Não tem como ser intitulado como valente, como guerreiro, se não entrar na batalha, se não guerrear. Então, é necessário, sim, os desafios nas nossas vidas para que nós sejamos respaldados, levantados e para que a glória de Deus e o poder de Deus se manifeste em nós e através de nós. Precisamos ter respaldo, querido. Precisamos experimentarmos do poder de Deus, mas para isso vamos ter que sair dessa proposta de estagnação, desistência e acomodação. Eu estava pensando na parábola do semeador. A Bíblia diz, acho que em Mateus capítulo 13, que um homem saiu a semear. A primeira semente que ele deixou cair, caiu à beira do caminho. Vieram as aves dos céus e comeram. A segunda semente caiu entre as pedras. Não teve raiz, o sol bateu, né? Secou, porque, né? A terceira semente caiu entre os espinhos. O que aconteceu? Os espinhos a sufocaram. E o que aconteceu com ela? Essa não morreu não, essa não frutificou. Ficou raquítica, estagnada, não desenvolveu. Se você prestar atenção, você vai ver que esses 3 terrenos por onde o semeador passou, foram 3 terrenos que, se ele não tivesse persistência, ele não chegaria no 4º terreno, que foi a terra boa. Porque o primeiro lugar, a semente foi comida. O segundo lugar, o sol queimou. Terceiro lugar, os espinhos sufocaram. Tudo isso conspirando para que ele não persistisse em semear. Tudo isso conspirando para que ele não chegasse num terreno onde a terra era boa. Para chegar na terra boa, ele teve que vencer todos esses desafios primeiro para chegar lá. Às vezes nós queremos já de cara chegarmos na terra boa, semearmos e vermos os frutos dessa semeadura, mas não é assim, querido. Primeiro a gente vai ter que chorar pela semente que foi comida. Depois a gente vai ter que se angustiar por aquela
semente que a gente tinha tanta expectativa e a gente até achou que ia germinar, ia dar frutos, mas o sol queimou, não tinha raiz. Depois ainda a gente vai ter que passar pelo terceiro, que é os espinhos sufocando. E essa não morre, mas também não produz nada. Você está entendendo que para chegarmos no centro da vontade de Deus, na plenitude do que Deus tem para a gente vai ter que ser guerreiro, a gente vai ter que ser persistente, a gente vai ter que alimentar a nossa fé, a gente vai ter que buscar força da onde não tem ou tem na palavra, para que possamos continuar até chegar aonde Deus tem reservado para nós. Então, eu estava pensando na parábola do semeador. Também eu pensei que se esse semeador, ele não continuasse, mesmo depois de decepcionado, mesmo depois de frustrado, mesmo depois de ter aquela sensação de ter perdido tempo, não adiantou nada, para que semear? Se ele não tivesse perseverado, ele não teria chegado na terra boa, onde produziu 100 por 1. Fale para quem está do teu lado assim: tem uma terra boa para você chegar. Fala, não pare aí onde você está, não. Ainda tem muito que andar ainda. Mas a proposta imediata era qual? Fazer o semeador desistir de semear. Não adianta semear. As sementes não encontram espaço para germinar, para que semear? Outra pessoa que eu pensei, que o Espírito Santo me trouxe à memória, que também foi alguém que teve que ter persistência para chegar no milagre, foi Jairo. A filha de Jairo estava doente, ele procura Jesus, pedindo que Jesus vá à sua casa para curar a sua filha. Enquanto Jairo está conversando com Jesus, vem alguém que esteve em sua casa com a seguinte notícia: não incomodes mais o mestre, a sua filha morreu. No coração de Jairo pode ter vindo o seguinte questionamento: o que adiantou? Saí de casa, depositei nele toda a minha expectativa e vim, mas não deu tempo. Não adiantou, minha filha está morta. A Bíblia diz que Jesus olha para Jairo e fala: não temas, crer somente. Aleluia. Aleluia. Jairo teve que passar pela angústia, pelo medo e pela insegurança, e por que não dizer até pelo um desafio interior, onde ele teve que fechar os olhos para a realidade, a filha estava morta mesmo, e confiar somente em Jesus. E aí a Bíblia diz que Jesus foi com ele e ressuscitou sua filha. Ele primeiro teve que passar pela angústia da perda, pela má notícia de ter uma filha morta em casa, quando ele havia saído para buscar resposta, solução e o milagre. A ressurreição veio, mas primeiro ele teve que passar pela angústia da perda, da morte. Quantos entendem o que eu falo? Outra pessoa, outra situação foi os discípulos. Eles passaram a noite inteira pescando, joga a rede, puxa a rede, nada apanharam. Quando o dia amanhece, como eles estavam? Cansados, desanimados, sobrecarregados, com aquele gosto de derrota na boca e com aquela sensação: perdemos tempo. Passamos a noite inteira empenhando nossa vida, abrimos mão do aconchego familiar, da nossa cama, do nosso sono, em função de um alvo, e não apanhamos nada. Qual foi a realidade que Jesus os encontra? Desse jeito, com um sentimento de desistência no coração. Mas aí, Jesus, você sabe a história, Jesus entra no barco, começa a ensinar, e depois Jesus fala para aqueles discípulos: vão para onde as águas são mais fundas e lancem as redes para pescar.
O mesmo mar que eles haviam passado a noite inteira e não tinham apanhado nada, agora é o mesmo mar que Jesus os manda voltar. E eles voltam. Qual o resultado? As redes quase se rompiam de tantos peixes. Para experimentarem do milagre da multiplicação dos peixes, dessa pesca maravilhosa, eles primeiro tiveram que passar pela primeira pescaria, que foi à noite, onde gerou desânimo, decepção e frustração. O que eu quero dizer para mim e para você nessa noite é que eu não sei o que você está vivendo hoje, mas uma coisa eu sei: existe um lugar de honra onde Deus quer te colocar. Existe um milagre guardado para Deus entregar na sua mão. Existe, sabe, por parte de Deus, um lugar seguro, um porto seguro, um lugar onde os milagres dele há de se manifestar na tua vida. Mas você precisa persistir. Se Jairo pensasse, a minha filha morreu, estou indo para casa, desisto. Se o semeador olhasse para as sementes que não vingaram e falasse, cansei, desisto. Se os discípulos tivessem falado, embora Jesus os mandando voltar, eles falassem, Senhor, não temos mais estrutura. Não dá para voltar, não dá, a gente desiste. Eles não, todos esses, não teriam experimentado do que experimentaram depois. Fale para quem está ao teu lado, fale assim, irmão, por favor, não desista. Fale aí, faça esse apelo para ele. Fale, continue acreditando, continue se esforçando, continue empenhando sua vida, continue crendo. O milagre, a bênção, a manifestação de Deus há de chegar. O tempo de Deus na tua vida há de chegar. O tempo de Deus na vida dessa igreja há de chegar. Já chegou em nome de Jesus. Amém, queridos? E agora eu encontro com um outro, eu quero ler apenas um versículo, é nele que eu quero me prender. Em 1 Samuel, capítulo 16, fala de Samuel. Samuel, esse homem que foi gerado com lágrimas, filho de Ana. Ana era estéril, uma mulher de Deus, esposa de Eucana. E Ana jejua e ora, pedindo a Deus um filho, e Deus lhe dá Samuel. Samuel não foi apenas um filho gerado por Ana para tirá-la da vergonha, da esterilidade, mas Samuel foi gerado por Deus, porque Deus o levanta como sacerdote, como profeta. Esse homem, ele ungiu os 2 primeiros reis de Israel, ele ungiu Saul como rei e ele ungiu Davi. A primeira ordenação que Samuel fez, que foi Saul, foi um fracasso. Foi um fracasso e minou as forças de Samuel. Vamos ler aí 1 Samuel, capítulo 16, verso 1. O Senhor disse a Samuel, quantos já abriram? 1 Samuel, capítulo 16, verso 1. Todos? O Senhor disse a Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre de óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse, como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O texto continua, eu quero me prender no verso 1 mesmo. Vou ler novamente. O Senhor disse a Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Ponto. Tem um ponto aí? Uma interrogação? É uma pergunta. Deus está nas entrelinhas falando para Samuel, ei, o tempo de entristecer já devia ter passado. Tenho percebido que, se você for ler a história, você vai ver que Saul, ele transgrediu a lei do Senhor, ele desobedeceu uma ordem de Samuel. Saul
meu Deus do céu, foi um rei que o povo escolheu, mas Deus, a Bíblia diz que em algum momento o coração dele até foi trocado, mas Saul não aproveitou a oportunidade que Deus lhe havia dado dele ser o primeiro rei de Israel. Esse homem, ele viveu mais para satisfazer o seu ventre, o seu ego como rei, e ele ignorou, ele deixou de obedecer diretrizes, a direção que o seu mentor, que o seu discipulador lhe tinha dado, que era Samuel. Então imagina, Samuel unge Saul a rei de Israel, vai caminhando com Saul, instruindo. A Bíblia diz, lendo a história dos dois, Samuel tinha um amor tão grande por Saul e o desejo tão grande de vê-lo acertar. Mas Saul, ele não aproveitou a oportunidade, ele errou feio. E Deus o rejeita como rei de Israel. Certamente, Samuel que o tinha ungido, essa postura de Saul, em desobedecer, de criar para si um monumento, de querer a honra dos homens, de pecar e não admitir o seu pecado, de na hora de ser confrontado não se arrepender, tudo isso gerou no coração de Samuel um desgaste, uma tristeza. Gerou no coração de Samuel, por que não dizer até uma descrença no sentido de vale a pena ter derramado óleo sobre a cabeça de alguém, vale a pena. Vale a pena acreditar em alguém, vale a pena investir a vida em função do crescimento de alguém. Vale a pena gastar minha vida, minhas forças, minhas energias caminhando junto com alguém e no final da história esse alguém virar as costas e ignorar tudo que você falou? A Bíblia diz, querido, no texto que lemos aí, que Samuel estava muito triste. Só que essa tristeza não foi uma tristeza dentro da pergunta de Deus a ele. Nós entendemos que não foi uma pergunta, foi uma pergunta com base numa observação. Deus observou que Samuel estava triste já há muito tempo. Não foi uma tristeza temporária. O desvio de Saul gerou no coração de Samuel uma tristeza prolongada. É como se Deus olhasse em primeiro momento e falasse, é natural, ele está triste porque ele investiu tempo, vida e não deu, né? Saul não quis. Então é natural ele estar triste. Só que Deus depois vai de novo, ele continua triste. É como se Deus, quando a pergunta do Senhor para ele é como, Samuel, já deu tempo. Já deu tempo de você secar as lágrimas. Já deu tempo de você entender que eu rejeitei Saul como rei. Até quando você vai se entristecer por causa de Saul? Até quando, querido, você vai se entristecer por coisas que não foram, que você gostaria que fosse? Até quando você vai ficar prostrado, lamentando o leite que derramou? Até quando você vai casar ou envolver sua vida em situações que não deram certo e por causa dessas situações você estagnar o seu ministério, você perder a visão que Deus tem para você? Até quando você vai ficar nesse estado que você está? Samuel, até quando você vai se entristecer por causa de Saul? Igreja, até quando vocês vão chorar por causa de situações que ocorreram? Filhos, até quando vocês vão lamentar por aquilo, por sonhos que vocês tiveram,
Projetos que vocês montaram e acreditaram que não deu certo, até quando vocês vão se entristecer por isso? No caso de Saul, Deus fala. Deus faz essa pergunta e depois ele faz uma afirmação. Até quando você vai se entristecer por causa de Saul, tendo eu o rejeitado? Ponto. Não tem jeito, Samuel, não tem jeito. Você está triste, você está estagnando o seu ministério, o teu chamado, em cima de uma situação que não tem jeito. Eu rejeitei Saul e ponto. Aí, depois dessa afirmação, o Senhor lhe dá uma direção, que é a seguinte: encha o teu chifre de azeite. Na concepção de Samuel, dentro da minha pouca compreensão, eu acredito que Samuel talvez olhasse para si e não se visse mais capacitado. Porque, queridos, vamos avaliar aqui. Você ungir alguém a rei de uma nação, e esse alguém faz tudo errado. Não era uma pessoa, um grupo, era uma nação inteira que estava debaixo de um governo errado. Quantos entendem o que eu falo? Foi um rei que não deu certo. Você imagina o peso no coração de Samuel. Você imagina a culpa. Você imagina os pensamentos que assaltavam o coração de Samuel, querido. É como se ele olhasse para ele e falasse: eu não tenho capacidade, eu não tenho jeito, como eu pude errar? Frustração, decepção. O desvio de Saul trouxe a Samuel sofrimento prolongado, tristeza profunda, desistência, falta de credibilidade nele mesmo como profeta, como sacerdote. Olha, quando Deus vem a ele, Deus vem para detonar. Até quando? É a pergunta. Depois Deus dá uma ordem: levanta, pega o teu chifre de azeite e vai à casa de Jessé, porque tem unção ainda na tua vida para ungir o segundo rei de Israel. Aleluia. Glória. Esse microfone deu ruim. Acho que deu ruim aqui. Não está esquisito? Não mudou aí? Todo mundo está me ouvindo? Quem está me ouvindo, diga: eu estou. O que Deus está falando para Samuel é: Samuel, ainda tem óleo na tua vida. O desvio de Saul, as escolhas, as decisões de Saul, tudo que Saul fez de errado, você não pode deixar roubar o chamado que um dia eu te dei. Você ainda tem unção para ungir outro rei. Ainda tem óleo na tua vida. Ainda o meu chamado está sobre a sua vida, sobre o seu coração. Você ainda tem capacidade para continuar no ministério profético, sacerdotal, o qual eu tenho te levantado. Ainda há óleo. Ainda tem azeite em você, ainda tem sensibilidade à minha voz, ainda tem em você um coração justo, reto, que me agrada. Você não é um fracasso, Samuel. Eu ainda vou te usar para você ungir um rei que será segundo o meu coração. Saul não valorizou, mas você ungirá Davi. Um rei cuja estrela, lá na bandeira de Israel está lá a estrela de quem, querido? De Davi. O primeiro rei, Saul, fracasso, gerou desistência, falência, descrédito em quem o tinha ungido.
Mas o segundo rei, até hoje é conhecido como o rei segundo o coração do Senhor. Quem ungiu o primeiro, que não deu certo, foi o mesmo que ungiu o segundo, que deu certo. Pode ser que você errou, pode ser que você tenha se decepcionado, tenha se talvez precipitado, pode ser que as experiências da tua vida até hoje tenham ministrado sobre você sentimento de frustração, decepção, cansaço e desistência. Mas eu quero te dar uma boa notícia nessa noite. Ainda tem óleo na tua vida para recomeçar se você quiser. E a palavra de Deus para mim e para você é: o tempo de ficar lamentando passou. Até quando você vai ficar admitindo, falando e assumindo uma postura de fracassado? Até quando você vai olhar para você e vai admitir ou ficar falando que você não tem capacidade, que você não tem estrutura, que você não tem condição? Até quando você vai continuar alimentando lembranças de coisas que não deram certo na sua vida? Até quando? E depois ele entra com a palavra: levanta, enche o teu chifre de azeite e mãos à obra. Tem alguém, um pastorzinho de ovelha lá no campo, que tem conquistado o meu coração, e você vai ser usado para derramar óleo sobre ele. Queridos, eu sei que dentro do contexto que a gente vive aí, negócio de discipulado, cobertura espiritual, isso desgastou e decepcionou. Sei disso. Mas eu quero dizer que os Davis desse tempo estão esperando por mim e por você. Se você parar em quem não deu certo, você nunca vai chegar em quem vai dar. Quantos entendem? Se você desistir em cima de coisas, terrenos que não produziram, você nunca vai chegar na terra boa. Se você não se levantar hoje e tomar posse do óleo, da graça, do poder e do chamado de Deus, que nada disso foram retirados da tua vida. A gente é que vai admitindo coisas que são mentirosas. Antes de eu fazer a cirurgia que eu fiz há 3 meses atrás, eu falava: eu não tenho estrutura para começar de novo igreja. Eu falava isso, porque é muito envolvida na igreja de Magé, muitos desafios. Uma igreja que, graças a Deus, tem crescido, um povo muito abençoado, muito cômodo ficar ali. A gente chega lá no domingo, se a gente ministrar, ministrou, se não ministrar, não ministrou, porque tem gente capacitada, uma igreja forte, com uma liderança forte, aliançada e fiel. Estar ali, eu fiquei 45 dias sem ir à igreja. As coisas funcionaram melhor do que se nós estivéssemos lá. Ficar ali na igreja de Magé era um terreno muito fértil para acomodação. E eu falava comigo mesmo, eu falava: Deus, está muito bom, a gente já trabalhou tanto, a gente já fez tanto, a gente já ralou tanto. E agora viver o que nós estamos vivendo é tempo de sentar e desfrutar. É tempo de sombra, água fresca, rede. Deixa agora esse povo novo com força total trabalhar, se envolver. Agora é hora da gente ficar só na administração. Até o momento em que eu detectei, que eu estava com um mioma no tamanho bem elevado e fui orientada a fazer uma esterectomia e fui para a cirurgia. Um período muito de Deus na minha vida, porque eu fiquei 45 dias em casa em recuperação. E foi o tempo que Deus mais ministrou na minha vida. Quando cumpriu os 45 dias, eu me senti como uma águia que tinha sido recolhida, porque o bico tinha crescido, as garras tinham envergado.
E quando completou os 45 dias, eu senti como se eu tivesse entrado num processo de renovo espiritual. Eu saí dali disposta a voar mais alto do que eu já voei até hoje. Aleluia. E dentro desse renovo de Deus, depois de ficar durante esse tempo, querido, alguns momentos foram momentos dolorosos. É como se eu sentisse mesmo, tendo que bater com o bico contra a pedra, para o bico velho cair, um novo bico, as unhas, as garras, né? Porque eu tinha envelhecido, as minhas asas estavam com as penas grandes, pesando. Eu não queria mais voar. Voar para quê? Se eu estou num contexto de uma igreja onde tudo funciona. Voar para quê? Se tudo está andando de forma muito linda. Só que Deus me levou para esse lugar, querido. E ali eu detectei que eu era um período que eu precisava me renovar em Deus. Eu precisava ter o meu coração, sabe, no meu coração o renovo de Deus e entender que tudo que eu tinha vivido até ali não era o suficiente. Eu ainda tinha azeite para começar de novo. Eu ainda tinha disposição para começar de novo. E a vinda para Cabo Frio nada mais é do que essa águia que saiu do esconderijo e está com o renovo de Deus e as asas abertas para voar. Aleluia. Eu não estou aqui trazendo espírito velho, não, cansado, não. Eu estou aqui cada semana que a gente tem estado aqui. É um renovo no meu coração. O meu coração palpita. Eu sinto, sabe, nem sei descrever direito, porque é um negócio assim. A gente não está vindo para cá porque estamos falidos lá, não. Não deu certo, está tudo ruim, tudo agarrado, então vai para Cabo Frio. Não, queridos. Nós estamos aqui porque temos experimentado do renovo da vida e da graça do Senhor. E a proposta que eu trago para essa igreja é realmente abrir as asas e voar, porque existe um horizonte diante de nós. Aleluia. O que não deu certo, não deu. Mas Deus manda te dizer, você ainda tem força, você ainda tem unção, você ainda tem capacidade, queridos. Essa igreja ainda tem vida, essa igreja ainda tem poder de Deus, essa igreja ainda é chamada pelo nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Jesus, ainda tem unção. Eu descobri que eu tenho força para começar tudo de novo. Eu descobri que os meus 50 anos, eles não vieram para colocar peso sobre os meus ombros, mas vieram para mim ter um respaldo maior pelas experiências passadas, experiências boas e ruins. Os meus 50 anos, se bem que daqui a alguns dias eu vou fazer 51. Mas a casa dos 50 chegaram na minha vida não para eu esmurecer, desanimar e perder a força, não vieram para me dizer que eu ainda tenho disposição para começar tudo de novo se for preciso. Terminando, a conclusão que eu cheguei depois desses 45 dias, repousada em Deus, é que eu continuo apaixonada por Jesus como no começo. Continuo apaixonada pelo meu Senhor como da primeira vez. E tudo que eu mais quero é viver para agradá-lo. Eu tenho disposição para caminhar com Ele tudo de novo. Porque o meu coração é um coração apaixonado por Ele. Termino essa palavra falando para você, o tempo de chorar passou. Tempo de ficar entristecido, lamentando. O tempo de ficar descrente. O tempo de ficar
olhando as circunstâncias. O primeiro terreno morreu, o segundo... Querido, olha para o que está adiante. À sua frente existe uma terra para você pisar. À sua frente existe o Davi para você ungir. À sua frente existe unção e graça que Deus quer desatar. Então levante, caminhe para lá. Vamos caminhar juntos, amém? Vamos, se você não tem força para voar, você não tem disposição, eu tenho por você. Tenho por você, querida, eu tenho por você. O Marcelo foi lá em Magé ontem. Marcelo, Letícia, você também foi, Marcos? Vocês viram a estrada boa, né? A distância, né? Não viram? A gente faz isso com a maior alegria no nosso coração. Se você não tem força para andar, querido, fique pertinho da gente. A gente vai passar para você essa força, essa garra, essa paixão. Eu creio nessa igreja avivada. Eu já vejo essa igreja, sabe, cheia do fogo, da glória e do poder do Senhor. Estou muito feliz porque terça-feira nós espalhamos essas cadeiras. Olha o número de pessoas, essas cadeiras todas irão encher. Todas. E não vai ser com gente que já foi daqui não. Deus vai mandar gente nova. Deus vai mandar gente nova. Sem ranço. Quantos concordam comigo? Sem ranço, sem... São pessoas que virão cheias de disposição para somar força conosco no reino. E termino falando. Levanta, pega aí a sua botija aí. Seu chifre, encha de óleo. Encha de óleo hoje. E continue, vai andando, porque Deus vai te levar a um lugar que você nem espera. Amém? Fecha os teus olhos, vou chamar o pessoal do louvor. Em nome de Jesus. Vocês conhecem aquela canção que fala, faz outra vez? Faz outra vez, como na primeira vez. Viu? Eu canto também. Só espanto. Eu peço que você se coloque de pé. Talvez você jogou a botija de azeite fora. Talvez você nem saiba onde ela está. Mas, o que adianta a botija ungir? Deus está mandando nessa noite você procurar aonde você colocou. Você pegar essa botija, enchê-la de óleo e se apresentar como um chamado pelo Senhor. Ainda existem pessoas que vale a pena investir. Ainda existe um chamado lindo sobre a tua vida. Ainda existe unção, graça, óleo, poder, a autoridade de Deus sobre a igreja, sobre a tua vida.